Vamos para a palavra, gente linda de Deus. 1 Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aos 12 tribos que andam dispersas. Saúde, acerca das provas e das tentações. Meus irmãos, tende grande alegria, tende grande gozo, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Então, as provas, ela trabalha para que a gente tenha paciência. Olha só, presta bem atenção. Então, nós estamos passando por provas, não é verdade? Cada qual tem uma prova diferente do outro. Mas o que está acontecendo? Essa prova que nós passamos, ela está trabalhando para que nós tenhamos o quê? Paciência. Porque sem paciência, tu não consegue passar na prova, não é verdade? Então, para te fazer uma prova, preste atenção à prova de direção, né? A prova de direção. Você que vai tirar a habilitação, o que tirou. Para você tirar a tua habilitação, o que você tem? Você tem que ter paciência. E o que mais as pessoas precisam é ter paciência no trânsito. Principalmente esse trânsito louco, onde as pessoas são oprimidas, né? Um monte de pessoas oprimidas no trânsito. Então, a pessoa tem que ter paciência. Então, o que acontece? A prova que passamos, ela vem para trabalhar na nossa vida, para que a gente tenha paciência. Ele está explicando aqui. Tenha, porém, a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então, ele está instruindo para a gente ter paciência, para que a gente seja perfeito. Lembra lá que Paulo falou? Ser o varão perfeito, a varoa perfeita, chegar na estatura, na medida perfeita, entendeu? Para os outros, você não vai ser uma pessoa perfeita. Jesus, quando estava na terra, ele não era visto como perfeito. Chamaram ele de falso profeta, chamaram ele de endemoniado, mas ele era o varão perfeito. Jesus era esse, da estatura perfeita na terra. Mas as pessoas olhavam para ele, chamavam ele de endemoniado. Está endemoniado. Chamavam ele de falso profeta. Então, aos olhos dos outros, você pode ser essa pessoa, que aos olhos de Deus está numa estatura perfeita, mas aos olhos dos homens tu não está. Aos olhos das criaturas tu não está. Temos entendido, nós temos que entender, gente, a visão de Deus e a visão dos seres humanos. Então, louvado seja Deus. Lembra que Deus, ele falou para Satanás que Jó era íntegro, se afastava do mal. Não foi isso que Deus falou para Satanás? Então, os olhos de Satanás, Jó não era perfeito, não era íntegro, né? Que integridade é uma prática de perfeição. Então, para Satanás ele foi lá acusar Jó e Deus defendeu Jó. Deus disse: Jó é justo, Jó é íntegro, Jó se afasta do mal, não é verdade? Então, tem muitas pessoas se afastando do mal, gente. Os caretas da vida, né? Os santões da vida, as santonas da vida, que muitos imperfeitos condenam. Ah, só quer ser santa, como se fosse ser santo fosse pecado. Olha como é que é a ignorância. As pessoas falam, só quer ser santa. Eu quero ser santa. Eu quero ser separada. Eu quero ser salva. Eu quero agradar a Deus. Eu quero entrar no reino de Deus. Eu quero, louvado seja Deus, que o Espírito Santo de Deus me santifique. Eu quero. Quem quiser falar de mim, que fale. Não vão me salvar. Não vão me salvar. A língua que me acusa não vai me salvar. A língua que me condena não vai me salvar. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Então, se eu tenho que agradar a Deus, por que eu vou me preocupar em agradar os outros? Para mim ser perfeita, eu tenho que andar nos caminhos deles. Para mim ser perfeita, eu tenho que andar na porta larga, porque para eles nós queremos ser os perfeitos. Se você não quer ser esse perfeito, eu te convido
a querer ser. Se você não quer ser essa pessoa salva, íntegra, justa, obediente, temente a Deus, se você não quer ser essa nova criatura, eu te convido a querer ser. Porque às vezes os seres humanos não sabem nem o que querem. Na verdade, querem agradar a si mesmo, querem agradar os outros, mas não querem agradar a Deus. E Pedro fala, ele fala, eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Eu prefiro agradar a criatura do que o Criador. E hoje as pessoas querem agradar a criatura, a si mesmo, e querem agradar os outros. Querem agradar os outros. As pessoas não estão preocupadas em agradar a Deus, são poucos. São poucos que estão preocupados em agradar a Deus. São poucos que estão preocupados em obedecer a Deus. Pelo contrário, eles querem que Deus os obedeça. Não estão nem aí para a palavra, não estão nem aí para santificar a sua vida, não estão nem aí para a verdade. Não, eu vou ser salva porque eu aceitei Jesus. Tu aceitou Jesus para obedecer a Ele. Tu aceitou Jesus para andar no caminho da verdade e da vida. Tu aceitou Jesus para te santificar. Tu aceitou Jesus para te nascer de novo. A vida de pecado não te serve mais. O Senhor quer trocar as tuas vestes. Lembra lá do filho pródigo? O filho pródigo, ele estava no mundo, curtiu no mundo, estava lá na lama, estava lá com os porcos, estava lá do jeito que ele queria, da maneira que ele queria, curtiu o dinheiro dele. Quando acabou o dinheiro dele, as pessoas desvalorizaram ele perdeu tudo, ele foi comer com os porcos, não tinha nem o que comer, não tinha nem o que comer. Aí ele cai em si. Lembra que na casa do pai dele, o trabalhador da casa do pai dele tinha melhor alimentação do que ele, era mais bem tratado do que ele que estava naquela condição. Aí o que ele faz? Se arrepende. Ele se arrepende e ele fala: pequei contra o céu, pequei contra o meu pai. O arrependimento vai te tirar da lamaçal do pecado. O arrependimento vai te tirar da sujeira do pecado e vai te levar novamente para a casa do Pai. Vai te levar para a casa de Deus. Vai te levar para a presença de Deus. Vai te levar, louvado seja Deus, agradecido ao direito que o Senhor nos deu. E qual foi o direito que o Senhor nos deu? De sermos filho dele, de sermos herdeiro dele. Louvado seja Deus, de vivermos a beatitude dele. Louvado seja Deus, mas as pessoas querem viver como porcos. As pessoas não querem viver na graça, as pessoas não querem viver nas beatitudes, elas querem viver na maldição. Como, irmã, eu faço tanta oração para que Deus quebre a maldição na minha vida. Quando nós fazemos o pecado, nós estamos vivendo maldição. Nós estamos trazendo maldição para a nossa vida. Mas quando nós obedecemos a Deus, nós estamos trazendo as bênçãos para a nossa vida. E ele diz aqui, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a sabedoria de Deus, gente. Peça a sabedoria de Deus. Ele está ensinando aqui que a todos Deus dá a sabedoria a todos, liberalmente, e o não lança em rosto e ser-lhe dada. Então, Deus, ele dá as coisas para nós. Ele dá a sabedoria, ele dá aquilo que você pedir. E ele não lança no teu rosto que ele te deu. Ele não lança. Preste atenção, às vezes tem pessoas que te ajudam, mas depois ela lança no teu rosto. Não é verdade? Tu só tá aí porque fui eu que te ajudei. Tu só tem essa casa porque eu que comprei. Vocês já ouviram essas pessoas que lançam no rosto dos outros que elas conseguiram alguma coisa na vida por causa de alguém? Pois é, Deus não é assim. Deus te dá e não lança na tua cara que ele te deu. Deus, ele nos dá e não lança na nossa cara que ele nos deu. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então, tem pessoas que te ajudam, mas tá lançando na tua cara. Né? Tu só tem esse trabalho porque foi eu que te dei. Tu só tem essa casa porque fui eu que comprei. Tu só chegou a esse lugar porque eu te ajudei. Então, são pessoas que lançam na tua cara a ajuda que eles te dão, né? Mas Deus é diferente. Ele nos dá e não lança na nossa cara. Essa é a verdadeira prática do amor. Quando você tem amor por uma pessoa, você dá
e você não lança na cara daquela pessoa, porque você deu com amor. Na verdade, as mães dão para os seus filhos com amor, mas tem mães que ficam lançando na cara dos seus filhos. Tem mães que ficam lançando. É eu que sustento teus filhos. É eu que pago o teu aluguel. Tá lançando na cara do filho. Tá lançando na cara da filha. Tá lançando ali aquilo que tu tem dado para os teus filhos. Mas tem pais e mães que não fazem pelos seus filhos, mas não lançam na cara deles, né? Entendemos? E tem mais, como tem esposa. Tem esposa que lança na cara do marido. É eu que lavo tua roupa. É eu que faço a comida. É eu que cuido dos teus filhos. Está lançando na cara do marido. Ou vice-versa. É o marido que fala para a mulher. É eu que pago a conta. É eu que pago tua vaidade, né? É eu que pago aí. É eu que ponho comida na casa. Está lançando na cara da família. Deus não é assim. Você já escutou? Pais que lançam na cara dos seus filhos? Deus não é assim. Deus é pai e ele não lança na nossa cara aquilo que ele nos deu. Olha como nós somos imperfeitos. Olha só, analisa a tua vida que eu analiso minha vida. Louvado seja Deus e agradecido. E se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto ou ser lhe dada. Peça, porém, com fé. A gente tem que pensar, pedir com fé, com fé. O que é fé? Fé é a certeza. Fé é a certeza daquilo que Deus pode fazer por nós. Fé é a certeza, você não ter dúvida que Deus é poderoso. E Deus, ele faz o impossível, gente. Não tem nada que a gente peça de Deus que ele não faça. Ele criou você, ele criou eu, ele curou os cegos, ele curou os paralíticos, ele fez a estéril dar luz, ele abriu o mar para Israel passar. Louvado seja Deus, ele fez Jesus andar sobre as águas. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Não tem nada, ele salvou o ladrão na cruz. Era impossível, não era impossível? O ladrão ser salvo na cruz, cheio de pecado, teve uma vida toda de práticas erradas, né? Mas chegou ali no momento da sua condenação. Naquele momento o ladrão estava sendo condenado. Ele estava sendo julgado. Foi julgado e foi condenado à crucificação, junto com Cristo, não foi? Estava um dos lados lá, um à direita e outro à esquerda. Mas naquele lugar, ali na cruz, o ladrão se arrepende. Ele estava pagando a dívida dele, porque também ele já tinha sido condenado à crucificação. Ele estava na cruz. Então, o que aconteceu? A dívida estava sendo quitada. A dívida foi ali sendo quitada quando ele expirou naquela cruz do Calvário. Mas uma coisa que aquele ladrão alcançou, louvado seja Deus, foi a salvação, quando ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, quando ele reconheceu que ele merecia estar lá, mas que Jesus não merecia estar lá. E aquele ladrão, ele viu, louvado seja Deus, agradecido, que o errado era ele, mas o Senhor não era o errado. E ele pediu para estar com o Senhor, e o Senhor pegou e disse que ele estaria com o Senhor. Então o arrependimento nos leva ao reino de Deus. O arrependimento nos leva à salvação. O arrependimento nos leva à vida com Deus, e o que a gente tem visto são pessoas que não estão se arrependendo. Fazem as coisas erradas, mas não se arrepende. Ainda diz assim, eu fiz mesmo. Tem gente que diz assim, eu fiz e vou fazer pior. Vocês já ouviram isso? Eu fiz e vou fazer pior. São pessoas que estão se condenando. São pessoas que não querem se arrepender. São pessoas que acham que não tem uma vida depois da morte. Acham que não haverá um julgamento para elas. Acham que morreu, acabou tudo. Morreu, mas segue seu juízo, como falou o louvor que o Senhor colocou no meu coração para a gente ouvir. Morreu a carne, volta para o pó, mas a alma, para onde a alma vai? A alma ou vai para o inferno ou vai para o céu? Ou a alma terá vida eterna ou terá condenação eterna?
Gente, você já imaginou uma alma condenada eternamente? Eu penso isso todo dia, gente. Estamos nos últimos tempos, nós estamos no final, Jesus está voltando. E eu fico, sinceramente, eu penso nisso todos os dias. Jesus, essas almas que não quiseram te obedecer, essas almas, Senhor, que não deram ouvido à tua palavra, essas almas, Senhor, que preferiram adorar outros deuses, viverão a condenação eterna, o tormento eterno. Meu Deus do céu, louvado seja Deus, nós podemos estar passando pelas tribulações, nós podemos estar passando por essas dores, mas para nós não haverá um tormento eterno. Essa dor que você está passando, essa dor que eu tenho passado, louvado seja Deus e agradecido é para a nossa redenção, não é para a nossa condenação. E muitas das vezes você não está entendendo. Vamos aqui continuando. E se alguém de vós falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente, e não lance em rosto se lhe é dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Olha só, que é levada pelo vento. Você sabia que a onda do mar é levada pelo vento, gente? Olha a força do vento. A força do vento, ela leva a onda do mar. A força do vento fez o que aconteceu tudo ontem em Nepal. E fora os outros países que têm tido terremoto, né? Escute. Dando porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre e inconstante é o coração duro, né? Inconstante que duvida. Essa inconstância, né? Não se firma no caminho, não se firma na verdade, não se firma na palavra de Deus. Tanto o homem como a mulher, né, gente? O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. É uma pessoa inconstante e não tem firmeza com Deus. Ora está servindo a Deus, ora está servindo o diabo. Ora está servindo a Deus, ora está servindo o mundo. Ora está falando de Deus, ora está falando das palavras tórpicas. É um homem, é uma mulher inconstante. Não é uma mulher firmada em Deus, não é um homem firmado em Deus. Dentro do culto está dando glória a Deus, batendo palma, louvando, pregando a palavra. Fora do culto está lá na vida mundana, está lá comendo com os porcos, está lá andando com os porcos. Mas dentro da igreja está lá como santo, né? Está lá como adorador. Louvado seja Deus e agradecido. E o Senhor, Ele está falando aqui para nós. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, não tem prática da palavra, não obedece à palavra, não continua adorando a Deus. Não continua na constância da fé, não continua na constância da vida com Deus, não continua na constância da palavra, da obediência e da adoração. Saiu do templo, parou de adorar, saiu do quarto de oração, parou de adorar, saiu dos louvores, parou de adorar. Aí começa a fazer aquilo que não devia fazer. São pessoas o que? Inconstantes. Ora está servindo a Deus, ora não está. Ora está servindo a Deus, ora está satisfazendo a sua própria carne. Não é nem o diabo, é a sua própria carne. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo é a nossa carne, as nossas vontades. Você sabia disso? Que o nosso maior inimigo é a nossa própria carne, as nossas vontades. Negar a si mesmo, se diminuir para Jesus crescer. Aí é que pega. Se diminuir, renunciar à sua própria vida para que Jesus cresça na nossa vida. Muitos gostam, né, dessa parte. Que eu diminua e ele cresça. Quando fala em diminuir, minha gente, está falando que eu tenho que deixar de viver para que Cristo viva em mim. Quando fala em diminuir, está falando para que eu pare de fazer a minha vontade, para que Cristo faça a vontade dele através da minha vida. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Foi isso que Jesus fez na terra. Ele se diminuiu ao tal ponto
que ele não viveu para ele. Ele viveu para quê? Para a obra. Ele viveu para quê? Para levar o evangelho. Ele viveu para quê? Para servir. Ele viveu para quê? Ele não vivia para si, ele vivia para você. Jesus, quando veio na terra, ele viveu para você, ele viveu para mim. Louvado seja Deus, ele curou os enfermos, ele sarou os enfermos, ele expulsou os demônios, ele levava o evangelho, ele repartiu o pão. Louvado seja Deus e agradecido. Jesus, ele renunciou, ele diminuiu a vida dele. Para quê? Para que eu e você fossem salvos. Quando ele foi para a cruz, louvado seja Deus e agradecido, ele diminuiu a vida dele como filho de Deus. Ele foi para aquela cruz como um maldito. Agora você não pode tirar um tempo da tua vida para Deus? Analisa a tua vida, veja qual é o que mais pesa na tua vida, o que mais você faz com o teu dia. Você faz o que? Serve a Deus, adora a Deus, obedece a Deus, diminui, renuncia a tua vida? Gente, vamos deixar de ser hipócrita. Vamos deixar de ser hipócrita. O que mais tem são pessoas hipócritas, que vivem dentro do templo, mas não se diminui de nenhum jeito. As pessoas vivem por palavras. As pessoas não vivem por ações. As pessoas vivem por palavra, né? Eu adoro, eu louvo, eu oro, eu prego, eu vou para o templo, não, eu evangelizo. Vive por palavras, só falam, só falam. Mas as obras, cadê? Cadê as obras daquelas pessoas? Cadê as nossas obras? Cadê as nossas obras? Cadê a nossa renúncia? Renunciar à própria vida. Vamos continuando aqui. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai. E cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece, que é o que a gente viu agora em Nepal. A formosa aparência das pessoas pereceram. Por isso que nós, seres humanos, nos preocupamos tanto com a aparência, não é verdade? Mas aí vem o sol, seca a gente, seca a flor e a flor cai. Tá entendendo? Então o material é isso. O material vai perecer. Tá entendendo? O Senhor, ele quer que a gente entenda que a gente tem que valorizar a nossa alma. Porque muitas pessoas cuidam mais do corpo, mas não cuidam da alma. O Senhor, ele não está falando para você ser relaxada, ser imunda, não cuidar do teu corpo. O Senhor não está falando isso. Mas não coloca o teu corpo acima da tua alma. Porque o corpo vai secar, vai murchar, vai cair. Não vai? Vai. Jesus está voltando, eu creio que muitos serão arrebatados, ainda não muitos velhos. Então preste atenção. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Vocês viram quantos turistas estão desaparecidos em Nepal? Vocês viram aí? Vocês têm acompanhado? Quantos turistas estão desaparecidos? Quantos ricos murcharam? Quantos ricos caíram? Mesmo tendo toda a sua riqueza, não impediu deles passarem por aquilo. Por que o Senhor está falando isso? Porque tem pessoas que acham que o seu dinheiro vai livrar eles de tudo. E não vai. No dia do juízo, o teu dinheiro, o teu poder não te livrará. Louvado seja Deus e agradecido. De prestar conta ao teu Deus. É isso que o Senhor quer que a gente entenda. Ele não está falando mal do rico, não. Ele está falando das pessoas que acham que ter dinheiro é poderoso. Estamos entendendo, gente? Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida.
Olha só, gente. Então, nós estamos passando por isso. Nós estamos passando por essas provas. Mas essas provas que nós passamos, gente, tá fazendo a gente receber a coroa da vida. Tá nos levando para a salvação, gente. É isso que os seres humanos não entendem. Eles acham, a igreja acha que o sofrimento tá te levando para condenação e não tá. Tá te levando para quê? Para salvação. Presta bem atenção. Jesus, para salvar todos nós, ele foi para a cruz. Ele carregou a cruz, ele pereceu na cruz, ele passou por tudo aquilo para que nós fôssemos salvos. Agora somos nós que estamos passando. Ele mesmo disse: aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. O problema dos seres humanos é que não quer negar-se a si mesmo. O problema de nós, seres humanos, é que não queremos renunciar. Queremos curtir a vida, queremos gozar a vida, queremos comer do bem e do melhor, queremos andar em lugares bons, queremos sempre, louvado seja Deus, que o nosso ego esteja satisfeito. Mas renunciar a nós mesmos para Cristo crescer em nós, queremos? E o Senhor tem prometido aos que o amam. Gente, quando eu li isso aqui na madrugada, presta bem atenção. Eu acho que eu pulei. Bem-aventurado o varão ou a varoa que sofre a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Vamos lá, um exemplo. A mãe ama seus filhos. E por ela amar seus filhos, ela dá a vida pelos seus filhos. Não é verdade? Mas você ama a Deus? Nós amamos a Deus? Pois aquele que ama a Deus vai receber todas as promessas de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Somos provados, somos tentados, não é verdade? Mas nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O problema é esse da humanidade. A humanidade não ama a Deus. São poucos que amam a Deus. Eu já falei que aquele que ama a Deus ama a palavra de Deus. Aquele que ama a Deus obedece a Deus. Não fica dizendo Senhor, Senhor, mas não faz o que o Senhor manda. E presta bem atenção. Às vezes a tua mãe manda tu fazer alguma coisa e tu não quer fazer, mas tu ama a tua mãe e tu acaba fazendo. Às vezes tu tá cansado, um exemplo. Tu tá cansado, tu chegou em casa do trabalho e a tua mãe chega e diz assim: minha filha, faz isso para mim. Aí por amor tu faz, porque cansada tu tá. Cansada tu tá. Às vezes tu tá cansada e tu ama teu marido, aí o teu marido pede para você fazer alguma coisa, aí tu faz por quê? Porque tu ama o teu marido. Por isso que tu faz. Eu acredito que é por isso. Não é verdade? Eu não acredito que tu tá fazendo porque ele te manda, mas porque tu ama ele. Então, o Senhor, a promessa do Senhor é para aqueles que o amam. Que o amam. Não é para aqueles que amam o que o Senhor dá, mas é para aqueles que o amam o Senhor sem ele não dar nada. Porque Deus ele já deu, gente. Deus ele já deu o filho dele pela nossa salvação. Deus ele já deu o filho dele para que a gente não fosse condenado. Deus já deu o filho dele para que a nossa alma não pereça. Deus já deu o filho dele para que a gente tenha direito do reino de Deus. Mas as pessoas não amam a Deus, não querem a Deus. As pessoas querem os milagres, querem as prosperidades, mas não querem Deus. Por que não querem Deus? Porque não amam. Tu quer esse marido aí que muitas das vezes não é o perfeito, mas por que tu quer ele? Porque tu o ama. Não é verdade? Tu tá com esse marido aí que não é bonito. Tu tá com esse marido que tá envelhecendo. Por quê? Porque tu o ama. Tem pessoas que estão perto de Deus, mas não amam a Deus. Só querem o que Deus está dando. Então, há uma promessa para os que amam a Deus. Aprendam a amar a Deus. Tu aprendeu a amar teu marido chato, feio,
Tu aprendeu a amar tua mulher chata, murmuradora, faladora, sei lá como a tua mulher é, mas tu aprendeu a amar essa mulher. Aprendam, nós temos que aprender a amar a Deus, gente. O problema dos seres humanos é que não amam a Deus, não amam. Eu me lembrei do meu pai com a minha mãe. Meu pai dizia para minha mãe: mulher, tu é chata. Mulher, tu é muito chata. Mulher, tu fala demais. Mas o meu pai amava a minha mãe. Tá entendendo? É assim que a gente tem que ter esse amor por Deus. Às vezes tu ama aí teu marido, mas tu não ama a Deus. Os seres humanos não amam a Deus. Não amam. E o Senhor tem dito, olha o que o Senhor fala. O Senhor tem prometido aos que o amam. Tá entendendo, gente? Então analisa a tua vida se você ama a Deus. Analisa a tua vida. Vamos analisar a nossa vida se nós amamos a Deus. Porque as pessoas se amam, as pessoas amam os outros. Não todos, né? Amam alguns, mas não estão amando a Deus. Não estão amando a Deus. E Ele está aqui, né? Levando a gente a analisar a nossa vida. E levando nós a entendermos o que nos leva a viver as promessas dele. Lembra de José? José amava tanto a Deus que ele disse que ele não ia pecar contra Deus para a mulher de Potifar, não foi? Ele não ia pecar contra o Senhor dele, que confiou a casa dele, né? Confiou a casa dele para ele e não ia pecar contra Deus. Por amar a Deus, ele não se deitou com aquela mulher. Por amar a Deus, ele não praticou o pecado. E é isso que nós temos que entender. Se nós amarmos a Deus, nós não vamos praticar o pecado. Porque nós amamos a Deus. E quando nós amamos a Deus, quando nós amamos alguém, o que a gente quer fazer? A gente quer agradar aquela pessoa. A gente quer alegrar aquela pessoa. E nós olhando para a humanidade, as pessoas não querem alegrar seus pais. A mulher não quer alegrar seu marido. O marido não quer alegrar a sua esposa. Os filhos não querem alegrar seus pais. Por quê? Porque estão frios no amor, porque estão amando as coisas do mundo, porque estão amando a vaidade, porque estão amando o outro Deus, porque estão amando as drogas, porque estão amando o álcool, porque estão amando a si mesmo, mas no sentido de idolatria, entendeu? Porque o que mais tem são idólatras, que adoram a si mesmo. Hoje, a idolatria não está só, adora uma imagem de pedra. Tem pessoas que fazem da sua imagem um motivo de adoração. Ainda usam assim, eu me amo. Você se amar não significa que você tem que se idolatrar. Você se amar é você cuidar da tua saúde, da tua vida, é você cuidar da tua alma, isso é se amar, né? Mas não é o sentido de se amar, você se idolatrando. Tá entendendo? Louvado seja Deus. E ele vai e continua aqui. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, ele prova. O que é uma prova? O que é uma prova? Vamos lá para a escola, né? O professor dá uma prova para você, uma prova a qual você pode passar, não é verdade? Aqueles que estudam, eles passam na prova. Eles fazem tranquilo a prova. Mas aqueles que não estudam, eles não passam na prova. Então significa o quê? Deus ele nos prova, mas a prova que ele nos dá, nós somos capazes de passar, se nós estudarmos, para que a gente passe na prova. Estudar o quê, irmã? A palavra de Deus. Se você estudar a palavra de Deus, tu vai passar na prova.
Mas tu não estuda a palavra de Deus? Lembra lá na faculdade, tu vai, deixa de comer, deixa de dormir, coloca um monte de livro na tua mesa, tá lá em frente do computador estudando para te passar na prova. Tu vai fazer a prova de direção? Tu estuda, tu não estuda? Estuda. Então tu quer passar nessa prova? Estuda a Bíblia. Ainda há tempo, porque Jesus está voltando. Pede sabedoria, porque ele disse aqui, né? Tiago ensinou: peça sabedoria para Deus, porque ele te dá sabedoria. Aí o que que tu faz? Deus te dá sabedoria, tu vai estudar aqui a palavra. Vem a prova e tu passa na prova. Vem a prova e tu passa na prova. Por quê? Porque tu estudou a palavra. Porque tu estudou a palavra. Louvado seja Deus e agradecido. E tem muita gente que não está passando na prova, por quê? Porque não estuda a palavra, porque não dá ouvido à palavra, porque não pratica a palavra, não pratica aquilo que foi ensinado para passar na prova. Pelo amor de Deus, se eu estou aqui onde eu estou, foi porque eu passei na prova. Gente, antes de eu chegar aqui, aonde eu estou, 5 meses eu passei numa prova, sendo humilhada. Meu Deus do céu, eu não vou nem falar o que eu passei 5 meses de prova. Mas eu ali, dando amor para a pessoa. Eu ali, com o coração limpo. A pessoa pedia para fazer isso, faz isso para mim, eu fazia. As pessoas se espantavam. Eu ganhava alguma coisa, eu dava primeiro para a pessoa. Escolha aí. Alguém disse assim, mas irmã, tu é muito humilde, por que que tu dá primeiro para ela? É para ti. Eu digo, não, eu sabia o que eu estava fazendo, eu estava passando pela prova. Por quê? Porque a pessoa estava me dando o resto. A pessoa estava me dando as sobras. A pessoa estava, sabe? Eu estava passando por uma prova, gente, que vocês nem imaginam. Nem imagina. Mas Jesus, eu digo, Senhor, me ajuda a passar nessa prova. Não contamina o meu coração. Foi 5 meses. 5 meses eu colocando em prática a palavra de Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. As pessoas dizendo, não, mas não faz assim. Eu digo, não, mas o Senhor disse para me fazer o bem. O Senhor não me disse para me fazer o mal. O Senhor me disse para me fazer o bem. E eu vou fazer o bem. E graças a Deus só foi 5 meses de prova. 5 meses de prova. E agora, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu estou recebendo a bonança da prova. Louvado seja Deus. Ou vocês acham que eu não sou provada, gente? Eu que sou provada mesmo, que eu que estou aqui, ó, falando da palavra de Deus. Então a prova é para mim, é para você. Você acha que eu não sou provada? É. Eu sou provada e muito, muito eu sou provada. E ele diz que mais nós somos aprovados, porque nós estudamos a palavra. E ele diz aqui, ó, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha só, como que vem a tentação? Como que nós somos tentados? Quando nós estamos sendo dirigidos pela nossa carne, gente. Não brinca com a tua carne, não brinca. Não brinca com pecado. Tu é casada. Tu é casada para de ficar de papinho, de intimidade com um homem aí que tu não deve ficar. Porque tu é casado, tu tá brincando com a tua carne. Tu tá querendo ser tentada. Tá entendendo? Faz como José, foge. Não fica alimentando o teu ego não, porque esse homem tá dizendo para você que é bonita. Novamente Deus está batendo na mesma tecla com mulheres aqui, hein? Jesus não quer que tu perca a tua salvação, hein, mulher? Jesus não quer que você perca a tua salvação. Ontem Jesus falou muito com as mulheres, depois eu fiquei meditando. Hoje, de novo, Jesus falando com mulheres. Então não fica aí procurando tentação para a tua vida. Não fica na concupiscência da carne, não fica fazendo a tua vontade. Como dizia minha mãe, gente, a minha mãe dizia bem assim, minha filha, a carne reina. Minha mãe dizia assim, e reina mesmo. O que é carne reina? A carne deseja, a carne prevalece. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido. Tu é uma mulher casada e tu tá dando confiança para aquele homem, tu vai cair. Tu tá procurando ser tentada.
É isso que tu está procurando, é isso aqui que o Senhor está falando. A tentação vem por causa das práticas da nossa carne, gente. Dá para nós entendermos isso? Que a tentação vem por causa da prática da nossa carne, a prova vem de Deus para nós sermos aprovados. A tentação vem por causa da nossa carne. Lembra lá que quando a gente abre uma brecha, o diabo entra, o inimigo vem e faz um estrago na nossa vida. Tá entendendo? Então o inimigo, para nos tentar, depende da gente estar na prática da carne, da concupiscência da carne. Aprendemos, entendemos, mulheres, não brinque com o pecado. Não faça carinho no pecado. Não perca a tua salvação pelo homem mais lindo que tiver aí perto de ti. Pelo homem mais bom de papo que tiver perto de você. Porque tem muita mulher sendo tentada, hein? Desde ontem que Jesus está batendo nessa tecla. Jesus não está querendo que tu esteja condenação eterna. Você está aqui dentro dessa live, você está aqui ouvindo a palavra, você ouviu a palavra de ontem e hoje ele está aqui de novo, querendo salvar mulheres, hein? Querendo salvar mulheres, querendo salvar você da condenação final, do juízo final. Louvado seja Deus e agradecido. As mulheres, elas amam ser bonita, não é verdade? As mulheres querem ser notadas. As mulheres sempre cuidam da sua aparência. As mulheres, não, eu sou bonita, eu sou amada, eu sou desejada, achando que isso é uma glória, não é verdade? Achando que elas são a poderosa, mas na verdade elas estão procurando tentações para a sua vida. Está procurando uma tentação para destruir teu casamento. Está procurando uma tentação para te envergonhar. Está procurando uma tentação para sair falando de você. Está procurando uma tentação. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Estamos na vinda do Senhor Jesus. Jesus está à porta. E segura, mulher. Te segura. Segura em Cristo. Louvado seja Deus, te santifica, te separa, para de dar ouvido à voz de serpente que vem falar no teu ouvido, que vem com papinho. Louvado seja Deus para te tentar como tentou Eva. Tá entendendo? Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. O inimigo, louvado seja Deus, engrandecido, quando quer nos tentar, gente, ele começa a nos elogiar. O inimigo, quando quer nos derrubar, ele começa a nos encher de elogios. Eu sempre vigiei com esse negócio de quem vem me elogiar, gente. Sempre vigiei, porque eu já tinha visto, quando Jesus me resgatou, eu já tinha visto que muitas pessoas caíam por isso. Porque as pessoas começavam a elogiar. A irmã prega, a irmã não sei o quê, aquela admiração, né? Uma boa trabalhadora para a obra, é um bom trabalhador para a obra. Então o inimigo ele vem querendo ali inflamar o nosso ego, sabe? Eu digo, opa, aqui não. Aqui não, quem faz a obra é Deus, quem prega é Deus, quem ora é Deus, quem fala é Deus, quem cura é Deus. E eu tive um cuidado, gente, um cuidado, porque o diabo sempre queria vir, ele sempre quer vir nos exaltar. O diabo sempre quer vir nos exaltar, gente. Tá entendendo? Louvado seja Deus. E quê? Para quê? Para que a gente caia. Para que a gente caia. Por isso que a gente diminui nada e não faça nada. Quem faz é Deus. Eu curar, não curo ninguém. Não curo mesmo. Se do alto não vir, a cura, eu não curo ninguém. Eu preciso de cura como vocês. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Então, cuidado aí com a tentação, mulher. Cuidado com a tua carne que está te levando para a tentação. Cuidado. Louvado seja Deus. Deus está falando conosco. Foge da tentação. E ele diz mais, deixa eu ver. Depois a vinda concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Tá entendendo? É isso que o pecado quer. O pecado quer que a gente dê a luz a ele. O pecado o que é dar luz? Gerar o pecado. Lembra que das pessoas que pecam no pensamento e depois que praticam, o pecado foi gerado. Enquanto você está pecando no pensamento, o pecado não é gerado. Ele não veio à tona, ele não veio à luz. Ainda pecando no pensamento, ainda é pecado. Mas não foi gerado. Você pode se arrepender daquele pensamento. Não, Senhor, está repreendido. Esse pensamento vem do maligno. Esse pensamento não vem de Deus. Esse pensamento está vindo para que eu gere esse pecado.
Pelo amor de Deus, o que tem de gente gerando pecado, né, gente? Não é pouco, não, é muito. Meu Jesus amado, por que que o ser humano, ele prefere gerar pecado do que gerar santidade? Por que que os seres humanos preferem gerar pecado do que ser luz, né? Por que que os seres humanos querem ser um canal de maldição e não querem ser um canal de bênção? Por que que nós, seres humanos, ainda queremos obedecer nossa carne e não obedecer a Deus? Lembra lá da idolatria? O pior idólatra é aquele que idolatra a si mesmo. É aquele que idolatra a si mesmo. Faço o que eu quero. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha vontade. Não, é assim que eu quero. Ainda fala para Deus. Deus, eu quero assim, assado, cozido e frito. Por quê? Porque é idolatria. A gente está querendo que Deus nos sirva. Que Deus nos sirva. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que Deus tem para nós é maior e é melhor para nós. Mas nós achamos que o que nós queremos é maior e é melhor e não é. Muitas das vezes esse teu maior, esse teu melhor é o motivo da tua queda. É o motivo da tentação. É o motivo que tu vai perder a tua salvação e Jesus não quer que você perca a sua salvação, porque Ele está à porta, Ele está voltando. Louvado seja Deus e agradecido, Ele está voltando, a palavra dEle está se cumprindo. Ele está aí mostrando, falando, até pela boca das crianças. Olha aquele bebezinho, gente, daquele famoso, falando, a igreja. Se você observar o vídeo daquela criança, daquela mãe gravando aquela criança fala a igreja como se ela estivesse vendo a igreja. Eu acredito que aquela criança, gente, chegou a me arrepio. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Gente, quando eu vi aquele vídeo, eu senti a presença de Deus, gente. Aquela criança, ela para e fala a igreja e ela para. Se você prestar atenção, ela fala a igreja, olhando, como se ela estivesse vendo uma igreja. E depois ela fala aleluia. E a mãe começa a cantar, porque tem a música aleluia, né? E depois em seguida ela diz, Jesus está vindo. E a mãe diz, aí a mãe se espanta. O que tu tá dizendo? E depois a mãe faz um vídeo falando que na casa dela não tem esse tipo de conversa. Foi usada por Deus. Foi usada para falar com você, para falar comigo, para falar com os pais dela. Porque criança é sincero, né? E ela é uma criança que não dá para que a mãe tivesse mandado ela falar aquilo. Não, a mãe não mandou ela falar aquilo. Porque a mãe se surpreende. E lá na frente a mãe até fala, né? E continuando, depois havendo, deixa eu ver, toda boa dádiva. Não, depois havendo a concupiscência concebido da luz do pecado. E o pecado sendo consumado gera morte, gente. O pecado sendo consumado gera morte. Você viu o que aconteceu em Nepal? Você viu o que aconteceu em vários lugares? Pecados consumados gerou a morte. Eu me lembro que no mês passado, Deus falou que ele estava com o rosto virado para muitas cidades, gente. E o que aconteceu em Nepal, Deus estava com o rosto virado para aquela cidade. A palavra de Deus se cumpre, gente. A palavra de Deus se cumpre. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Tudo que isso está acontecendo é para que o povo venha para Jesus. É para que o povo salve a sua alma. Porque o corpo vai perecer. Naquele meio, gente, tinha pessoas cristãs. Naquele meio ali tinha pessoas cristãs. Mas os cristãos foram salvos. Morreram em Cristo, e viverão a salvação eterna, não a condenação eterna. Mas naquele meio tinha pessoas que adoram outros deuses. E o pecado gerado levou à morte. Louvado seja Deus. Então é por isso que nós não pecamos, não podemos pecar. Porque se nós pecarmos, pode gerar morte na nossa vida. Porque louvado seja Deus agradecido, nem todas as vezes você vai ter uma oportunidade de arrependimento.
Você pode gerar um pecado e de repente seja a hora que aconteça um terremoto. E o que vai acontecer? Você vai ser pega naquele pecado, então você não será salva. Porque o pecado gera morte. Jesus nos salva. Lembra que eu sempre digo e repito aquilo que Deus coloca no meu coração? Jesus, ele veio nos tirar do pecado. Ele não veio nos deixar no pecado, ele veio nos tirar do pecado, ele veio dar a vida eterna. Ele não veio dar a condenação eterna. Ele está gerando a salvação na nossa vida. Ele não está gerando a condenação na nossa vida. É isso que nós temos que entender o que é uma vida com Cristo. Uma vida com Cristo é eu ser gerada para a luz, é eu ser gerada para a salvação, é você ser gerado para a luz, não para a condenação, mas para a vida eterna. É isso que Cristo faz na nossa vida. Ele nos livra do pecado, nos tira do pecado, nos lava do pecado, nos limpa do pecado. Tanto é que em Apocalipse ele diz: aquele que tiver limpo, que se limpe mais. Ele não disse, você já está limpa, já está pronta. Ele disse, aquele que tiver limpo, que se limpe mais. Por quê? Porque ainda estamos na terra, ainda estamos num corpo que não é um corpo de glória. Então nós precisamos continuar nos limpando. Todo dia você não toma banho? Toma. Todo dia você não faz sua higiene? Faz. Para quê? Para o teu corpo estar limpo. Assim é a nossa alma. Todo dia ela tem que ser limpa pela palavra de Deus. Tira a sujeira que está na tua mente, tira a sujeira que está no teu coração, tira esse pecado que está no teu coração. Não deixa ele ser gerado. Não deixa ele ser gerado para quê? Para que haja uma condenação na tua vida. O Senhor está nos ensinando. E vamos continuando, deixa eu ver. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. O que vem de Deus não tem sombra de variação, não tem sombra de dúvida, não tem sombra de inconstância. Louvado seja Deus, é luz, ilumina. A palavra de Deus vem para nos iluminar. E ele diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Presta bem atenção, nós somos gerados pela palavra de Deus. Por isso que você tem que valorizar a palavra, porque você valorizando a palavra, ela está te gerando uma nova criatura. Ela está me gerando uma nova criatura. A palavra de Deus nos gera para a santificação. A palavra de Deus nos gera para a salvação. Lembra lá que o salmista Davi, no Salmo 51, ele pede para Deus, Senhor, purifica, Senhor, me converte. Senhor, me dá alegria dos salvos. Davi, ele chega naquela oração e pede para o Senhor, se arrepende, pede para o Senhor o converter, dar um espírito voluntário para purificar ele reconhece o seu pecado, ele reconhece como ele foi gerado. É linda aquela oração de Davi. E é isso que nós temos que ter, esse entendimento que Davi teve, de nós querermos a nossa conversão, de nós deixarmos o Espírito Santo gerarmos nova criatura, de nós deixarmos o Espírito Santo gerar Cristo em nós. Cristo, corpo de Cristo. Tá entendendo? Louvado seja Deus, porque as pessoas acham que só é palavras. Não é só palavras. Essa palavra, ela vai trazer a vida. Essa palavra, ela nos traz a santificação. Essa palavra nos traz a salvação. Essa palavra nos leva à conversão. Então não é só a palavra, mas tem que ter o efeito, tem que ter, louvado seja Deus, agradecido, essa mudança de vida. Sermos nova criatura. Ele está falando com a igreja, ele não está falando com o ladrão que se arrepende no último momento, que reconhece os seus erros, que se encontrou ali com Cristo naquela situação. Ele teve um encontro com Cristo ali naquela cruz e ele foi salvo. Está entendendo? É outro caso, é outra história.
Mas você que vive no templo, você que vive nas lives, você que vive no devocional, deixa a palavra gerar Cristo na tua vida, deixa a palavra te fazer nova criatura. É isso que nós temos que entender, que a palavra de Deus, ela tem que me fazer uma nova criatura, ela tem que matar a mulher velha, as práticas velhas, ela tem que matar a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Por isso que a guerra não é contra demônios, a guerra é contra nosso eu, a guerra é contra a nossa carne, a guerra é contra os pecados que estão aqui na nossa mente e que o inimigo quer que a gente gere ele, que a gente pratique ele. Tá entendendo? Por isso que o salmista disse, guarda a palavra de Deus e medita nela de dia e de noite. Porque se você meditar, presta bem atenção, gente, não tem os crimes premeditados? Ele, na sua mente, ele meditou como ele devia fazer aquele crime. Não é verdade? É assim. Então, eles ficaram meditando, maquinando aquele mal, maquinando. O que foi que aconteceu? Ele gerou o mal. Tudo que estava na mente, ele praticou. Entendeu? Então, é isso. É assim que acontece conosco. O pecado, ele vem aqui, ó, na mente. Mas não gera esse pecado. Tá entendendo, gente? Não gera. Não traz à vida esse pecado, porque esse pecado gerado vai te levar à condenação, vai me levar à condenação, vai me levar à morte, vai te levar à morte. Não a morte, ele não está falando da morte do corpo. O diabo não está nem aí pro teu corpo. Ele não está nem aí pro teu corpo. O inimigo das nossas almas, ele quer a nossa alma. A nossa alma que ele quer. Ele não se importa se tu é feia, se tu é bonita. Ele não se importa se tu é rico, se tu é pobre. O que o diabo quer é a tua alma, é a minha alma que ele quer. Tá entendendo? Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então vamos lá, continuando. Aquele, porém, que atenta bem para a lei, que atenta bem para a palavra perfeita da liberdade, e nisso persevera. Nós temos que perseverar na prática da palavra, gente. Você começa a orar, você para. Você começa a estudar a Bíblia, você para. Você começa a buscar o Espírito Santo, de repente você para. Não pode, persevera. Continue perseverando. Ele diz aqui, da liberdade nisso persevera, não sendo ouvinte. Lembra lá que o Senhor tem repetido várias vezes isso? Preste bem atenção. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazedor da obra. Ouvimos a palavra de Deus, agora nós temos que fazer a obra. O que é fazer a obra, pelo amor de Deus? O fazer a obra não é isso aqui que eu estou fazendo, não. Fazer a obra é eu colocar em prática a palavra de Deus. Isso que é fazer a obra. Tá entendendo? Fazer a obra não é eu pregar a palavra. Fazer a obra é eu praticar a palavra. Isso que é fazer a obra. Porque as pessoas acham que não sabem. Porque as pessoas acham que fazer a obra é levar a palavra. E não é levar a palavra. É praticar a palavra. Aí eu estou fazendo a obra. Eu estou praticando a palavra. Tá entendendo? Louvado seja Deus. E ele diz aqui, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte, esquecido, mas fazendo a obra, esta tal será bem-aventurado no seu feito. Então, se estudamos a palavra e praticamos a palavra, o que vai acontecer? A obra vai ser bem-aventurado, bem-sucedida. Por quê? Porque praticamos a palavra. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. É aí o problema, né? Cuidado com a nossa língua. Colocar freio na língua.
domar a nossa língua, porque a língua ela pode amaldiçoar a tua vida ou ela pode abençoar a tua vida. A língua pode nos condenar, ela pode nos condenar. Por isso que o Senhor só deu uma boca, só deu uma língua e dois ouvidos, para nós ouvirmos mais, aprendermos mais e praticarmos a obra de Deus, praticar a palavra de Deus. Para quê? Para que não seja gerado o pecado, mas que seja gerado o quê? A salvação. E a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guarda-se da corrupção do mundo, e guardar-se da corrupção do mundo. Então, olha só, qual é a verdadeira religião? É você estar lá dentro do templo? Não. É você viver 24 horas dentro da igreja? É você viver 24 horas orando? É você passar o dia todo jejuando? Não, não é. Olha o que é a verdadeira religião. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos. Visitar os órfãos. Quando ele fala visitar os órfãos, ele não está falando só das crianças, dos filhos que não têm pai. Mas ele está falando dos filhos que não têm Deus como pai. Por quê? São órfãos porque ainda não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, esses que ainda não receberam Jesus, não declararam Jesus como seu Salvador, eles são órfãos, E aí a verdadeira religião é essa: visitar esses órfãos que ainda não têm Jesus, porque tendo Jesus você terá pai, você será filho de Deus. Através do Filho de Deus nós somos filhos de Deus, filhas de Deus. Então isso é a verdadeira religião. Sai da congregação, pelo amor de Deus. Sai do templo e vai visitar os órfãos que não têm pai. Vai visitar as pessoas que não têm Jesus, pelo amor de Deus. Sai de dentro da religião, da falsa religião, e vai em busca desses órfãos